Do nada a gente aparece. Eita, fala meu povo. Tá vivo ainda? Tô. Você tá vivo? Eu tô. Eu tô vivo? Vivo? Tá vivo, ó? Vocês estão vivos? Aí do outro lado ainda? O que aconteceu, Pandamentos, que a gente sumiu? Ah, Por 2 semanas. Cara, 2 semanas. eu acho que a gente, às vezes, precisa respirar antes de papear, né? Precisa respirar. E se tem uma coisa que eu tenho precisado é respirar. Eu acho que eu já recebi tantas perguntas nesses últimos dias sobre tanta coisa que eu nem sei por onde começar Qual é a esse pergunta get mais together. perguntada? E o exame, Cris? E a cirurgia, Cris? Não. Justíssimo É falar sobre isso. Mas eu vou gravar um vídeo sobre isso depois. Eu vou me permitir não falar sobre mioma, cirurgia e exame nesse vídeo aqui, porque merece uma atenção especial. Boa. Certo? Esse vídeo é pra gente falar sobre... E sim, eu tô fungando, tô gripada. Eu tô fazendo bingo, Pandamentos. Obrigado, Mita. Obrigada, Mita. Obrigada, São Paulo. Obrigada, Mita, por tudo que vocês me ofereceram. Foi incrível. Mas trouxe brinde pra casa. Sim. Trouxe aquele... Como é que é o nome quando o criador de conteúdo recebe em casa? Mimos. Trouxe mimos. Me deixa. Eu acho que esse vídeo aqui é legal pra gente conversar sobre várias coisas que têm acontecido e que podem acontecer também muito em breve. Não apenas aqui no canal, mas na nossa criação de conteúdo como um todo, né? Sobre reflexões. Eu tenho um caderno que eu anoto coisas agora, porque eu acho que eu tô começando a chegar na idade de... Tem que anotar o que pensa, né? Não é na idade. É no Covid mesmo, né? Eu tive Covid 2 vezes. Eu já tô cansado dessa metáfora. O Covid já passou. Cara, mas ele destruiu uma parte do nosso cérebro. Isso Claro tem que ser não. falado. Ele abriu uma nova parte. É isso. Isso. O prédio está em construção. Não o prédio foi demolido. Demonido. Não foi demonido. Não foi. Ó, eu anotei aqui uma pergunta que eu até conversei lá no meu Instagram. Se você não segue, siga lá, a Cris Siqueira. E olha lá. E você também pode fazer publicidade do seu, se você quer. Eu sou anti-publicidade. Tampando anti-publicidade. Que é uma pergunta que é assim: trabalhar com o que você ama. Começa com uma afirmação. Trabalhar com o que você ama é não trabalhar nunca. E a pessoa que trouxe o questionamento no vídeo que eu assisti falou: isso é verdade? Não é verdade, gente. Não é verdade. É porque descaracteriza essa ilusão. Descaracteriza o trabalho, né? É como se trabalhar fosse um fardo. Como se trabalhar fosse um hobby. E não é um hobby. Você pode trabalhar com o seu hobby. Por exemplo, pessoas que surfaram a infância inteira e de repente descobriram nisso um talento monetizável. Eles viram atletas. Existe um preço a se pagar para você ser um atleta. Né? Existe uma dedicação diferente do hobby. De você acordar num sábado ensolarado e falar: hoje eu vou surfar por você, para esvaziar a mente. Outra coisa é você acordar 4 da manhã todos os dias, de domingo a domingo, para ir pra praia, treinar, esforço físico, massa muscular, alimentação e viagens, nunca tá em casa, porque você virou um profissional do seu hobby. Sim. Então, trabalhar com alguma coisa, eu acho que... O que é trabalho? O que é trabalho? Pois é, exatamente. Trabalho é você, na minha concepção, é você investir recursos e colher frutos. E aí você desdobra isso para várias situações diferentes, certo? Certo. Mas não é um sinônimo da sua habilidade ou da sua especialidade. Não sei. E não é um propósito de vida também. Porque assim, se a gente pensar... você tá falando que não é. Você não tá perguntando se é. Tá, entendi. É porque se a gente pensar, a nossa educação é construída com fins trabalhistas. Sim. A gente estuda para trabalhar. Isso. E não tá certo, eu acho. Não porque... E aí quando você tem que deixar de trabalhar? Ou sei lá, às vezes por uma doença, às vezes por alguma escolha de vida. Sim. Você perde o seu propósito na sociedade? Você não serve mais pra nada? Então, mas é isso daí que a sociedade constrói. No momento que você deixa de ser produtivo, você deixa de viver. Isso. E isso é muito doentio. Em termos sociais e psicológicos, assim, porque não é justo que uma pessoa se sinta incapaz, improdutiva, inválida só porque decidiram que ela é. Sim. Isso, né? E mesmo que você seja levado a estar inválido, a estar não produtivo, por qualquer motivo que seja,
é muito difícil lidar com essa ausência de atividade. E aí eu posso fazer um parênteses aqui e resgatar essas minhas 2 últimas semanas, que aconteceu exatamente isso. Eu não podia trabalhar, por diversos motivos que depois eu explico. E esse não poder me deixou maluca. Não tem outro termo. É isso, me deixou maluca. Porque eu fiquei refletindo sobre o... Pra que você serve? Não apenas isso, mas também o quanto eu preciso do trabalho para me sentir alguém. E aí abre aqui uma discussão sobre mundo capitalista, sociedade moderna, etc, 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 etc. E até um vídeo que eu postei lá no meu Instagram essa semana, né? Que o cara, ele refletia num Twitter assim, num tweet assim, o ser humano não foi feito para essa vida que a gente vive agora, toda estressada. Vai lá no meu Instagram ver o vídeo todo. Mas era algo assim, tipo, a gente não foi criado para viver essa vida estressada. A gente foi criado para viver de boa, curtindo a vida e tudo mais. Só que as demandas foram aumentando também. Os objetivos foram aumentando. Mas como é que foi a definição do que era trabalho no início que você falou mesmo? Para mim é investir recursos e... colher alguma coisa. Colher frutos desses recursos. E aí pensa, se você investe recursos em você mesmo para colher, sei lá, saúde... autoestima, que seja. Autoestima, precisa ser muito mais do que isso. Autodescoberta. Isso também não é trabalho? É trabalhar você mesmo. Só que o nosso eu, ele fica de lado na sociedade trabalhista. É muito difícil, por exemplo, você entender um profissional que fala assim, eu tô saindo aqui da multinacional, onde eu sou, sei lá, um diretor de uma área muito importante, dentro de um processo da minha empresa muito importante, porque eu preciso de um ano sabático. É muito difícil você entender essa pessoa, porque você fala assim, caraca, tem tanta gente tentando entrar no mercado de trabalho e você vai tirar um ano pra descansar? Lembrando que sabático não é exatamente só isso, de descansar, né? Eu lembro do livro da Netflix, da Regra Não Ter Regras, Sim. Que o CEO fala, né, que no momento que ele mudou a cultura da empresa e gerou mais conflito interno, foi quando ele decidiu que as pessoas iam tirar férias e folgas e coisas quando quisesse. E que isso foi muito questionado. Das pessoas falando assim, não tem como isso funcionar. Porque se você tem um chefe, por exemplo, que não tira férias, você vai ficar com medo. De tirar suas próprias férias. De usufruir dessa rotina não workaholic pra, sei lá, ficar com seus filhos. Na mesma coisa acontece do contrário. Se você tem um chefe que passa 2 meses viajando, você vai falar, pô, maneiro, vou fazer isso também. Igual. Inconsequentemente, mas o que você tem pra fazer nesses 2 meses? Nada, mas se meu chefe tirou, eu vou tirar. Então você gera inconsequência de inspiração, sabe? Sim. E é muito difícil você lidar com isso, é muito difícil você assumir as regras e as rédeas da sua vida se tudo é parâmetro, né? Tudo você fica olhando o outro e fala, mas fulano faz desse jeito, eu não quero ser assim. O fulano não é desse jeito, acho que então é melhor eu não seguir esse impulso pessoal que eu tenho de fazer, porque deve estar errado. Ninguém disse isso pra você. A chave disso tudo é o equilíbrio, né? É você entender que seu chefe tira férias de 2 meses, mas existem motivos para ele fazer isso. Sim. Assim como você não pode tirar férias de 2 meses, porque existem motivos seus para não fazer isso. Sim. E como é que essas coisas se conversam, né? Porque você está desenvolvendo a sua pessoa no meio disso tudo. Você está desenvolvendo relações com outras pessoas e essas outras pessoas são impactadas diretamente pelas suas escolhas. Sim, mas é por isso que eles criaram regras. Sub-regras. Pra esse negócio de que a regra não tem regra. Curioso, né? Que pra você viver um mundo sem regras, você tem que criar regras. Porque senão vira bagunça. Isso. Aí é aquele filme lá do Don't Look Up, né? Da Netflix. Isso, Que aí fica tudo uma insanidade. E a regra que eu achei legal era... de que, por exemplo, se é um departamento com 2 ou 3 pessoas e um chefe... Claramente, se essas funções são repetidas, tá tudo bem. Isso. Você tirar esse tempo e ter outra pessoa cumprindo aquele papel. Mas você não pode deixar a empresa na mão, já que a empresa está te dando essa regalia. Então é tudo uma questão de bom senso e organização. E o próprio... É que nem as formigas, por exemplo, né? Que tem períodos que ela não sai do formigueiro, porque o tempo não ajuda, mas ela trabalhou o triplo há 3 meses atrás para conseguir ficar ali 3 meses parada.
E aí, além de tudo isso, eu ia até dar outro exemplo, mas eu acho que além de tudo isso até, de complementar o trabalho do outro, de fazer o que você acredita ser a sua utilidade profissional diária, eu acho que também vem o peso, e aí a gente pode até entrar na discussão do mundo capitalista, de dinheiro. Se você não faz, você não ganha. Cara, eu li o livro Capital. E aí, no livro, ele deixa bem claro o seguinte: o grande perigo da sociedade capitalista, né, que a gente vive hoje, é isso, é quando o dinheiro tem peso de dinheiro. Assim, Sim. A gente faz trocas e aí usa a moeda para realizar esse meio de campo. Sim. Agora, se você começa a ter dinheiro e o seu propósito de ter dinheiro é ter mais dinheiro, Sim. o sentido inicial da troca se perde. Não, e mais assim... Porque o valor das coisas ficam malucos. A gente tava falando disso essa semana. Eu e o Panda temos um carro super simples. Isso. Gente, a Loma, que é o nosso carro, tem criança gritando aqui, tá tudo bem, né? Ah, tá. Pensei que era a Loma. Mas a Loma, que vem da placa dela, que ganhou esse nome maravilhosa. Na época da MC Loma bebê. Na época da MC Loma. É um carro que era do meu tio. Sim. Que o meu tio amava de paixão. É um Paliozinho, né? Eu nunca sei qual é a marca do carro. É um Palio Fire. Porque pra mim ele é só uma bolinha branca fofa. Mas é um Paliozinho de 2 portas. Sim. Olha que raridade histórica. E que era do meu tio. Meu tio era completamente apaixonado por esse carro. E ele usava literalmente esse carro pra ir na esquina e voltar. Ele não fazia mais nada com esse carro. E era para movimentar o carro, para ele não estragar. Exato. Na maioria das vezes ele andava pelo carro, não era nem por ele. Não era por ele. Ele não precisava do carro, sabe? Ele tinha na agenda ali, né? Semanalmente, andar com o carrinho bonitinho. E é um carro bolinha, fofinho, 2 portinhas, tipo, totalmente mecânico, sabe? Nada automático. Nada dele é automático, gente. Nem a inspiração dele é automática. E eu lembro quando meu tio estava prestes a falecer, que ele estava enfrentando várias complicações de saúde, a minha tia, esposa dele, perguntou se eu teria... Na época a gente não tinha carro, isso era 2018, 2019, uma coisa assim. E a minha tia perguntou se eu queria ter esse carro. Falou, você quer ter esse carro? Porque a gente não sabe o que fazer com ele, seu tio não usa mais, ele já tá indo fazer hemodiálise sempre, não pode mais dirigir. E aí eu falei assim, não sei, a gente não tinha carro e nunca tinha tido essa ambição na nossa vida, né? A gente queria... Era uma vontade, mas essa vontade nunca era concretizada. Ali, não era uma coisa que a gente não trabalhava para isso. E aí eu falei, tá. Aí a minha tia falou assim, eu te cobro o valor simbólico de X mil reais. Isso. Que era piquitinho o valor. E aí eu falei, tá bom. Vai ser bom pra ir no mercado. Pensei assim. Vai ser bom pra ir no mercado, vai ser bom, vai facilitar a nossa vida. É verdade. Né? Eventualmente. A gente ficava pegando Uber pra ir no mercado e tudo mais. Cara, assim, isso foi pré-pandemia. Foi pré-pandemia. Na pandemia, ele foi a salvação. A Loma salvou nossa vida pra sempre, assim. É verdade. Era o que tirava a gente de casa sem a gente estar exposto a qualquer tipo de risco, né? E aí, compramos Loma. A gente comprou Loma em junho de 2019. É isso, foi 2019 que foi o ano que a gente viajou mais. E Loma ficou aqui, parada no quintal de casa até o fim do ano. Isso, a gente ia pra São Paulo de 2 a 3 vezes por semana, então a gente quase não ficava em casa. A gente tava trabalhando muito fora. A gente ficava em casa uma semana por mês. Isso, e aí a gente não usava Loma. Pra que usava? A gente fazia compras e as nossas compras duravam 3 meses. É verdade. Porque a gente não ficava aqui. E a última viagem que a gente fez foi janeiro, fevereiro de 2020. Março começou a pandemia. Então a gente realmente usufruiu da companhia de MC Loma durante a pandemia. Verdade. Em 2020, em 2021, em 2022, a gente foi usando Loma pros perrengues nossos do dia a dia aqui e as coisinhas que existiam pra gente sair de carro. E aí, eu estava assistindo a entrevista da Camila Coutinho com a Tati Bernardi essa semana, lá no Universa, no canal do Universa, do UOL. E a Camila Coutinho falou uma frase que eu falei, cara, é isso. Ela falou assim, porque a Tati perguntou sobre dinheiro pra ela, se ela já era rica, se ela se considerava uma mulher de sucesso, alguma coisa assim. E ela falou assim, eu não tenho apego a alguns ritos sociais de sucesso profissional. Aí a Tati falou, como assim? Ela falou, por exemplo, eu não tenho carro.
E para muitas pessoas, comprar um carro significa ter sucesso profissional. Isso. Comprar um carro muito bom, trocar o seu carro chechelento qualquer aleatório por um carro do ano, 0, super equipado, automático e tudo mais, significa sucesso. Volta aqui pra minha vida. Eu amo carros. Amo. O meu pai é completamente apaixonado por carro. Seu avô é? O meu avô era dono de oficina. Completamente apaixonado por carros também. Eu cresci ouvindo história de Variante, de todos os carros famosos da década de 50, 60, 70, 80, etc. Então eu amo carro, de verdade. Velozes e Furiosos pra mim não é o Vin Diesel sendo perfeito e maravilhoso. É sobre aquele monte de carro correndo de um lado pro outro. Eu amo, de paixão. E nunca tive essa maluquice com a loma. Por quê? Porque a loma, pra mim, ela é uma conquista pessoal não planejada. Ela atende todos os requisitos que eu tenho para estar andando de carro e realizar minhas atividades. Ela funciona, ela me leva para todos os lugares, o ar-condicionado dela é horroroso. E eu moro no Rio de Janeiro. No frio, o ar-condicionado é muito frio. No verão, o ar-condicionado não quer funcionar. Exato. Mas é a loma. Ela tem esse jeitinho peculiar dela, né? Ela é uma senhora. É uma senhora de 2003, a bichinha, gente. Ela tem 20 anos. Você entende que a bichinha tá cansada já da vida que viveu? É verdade. Então, assim, eu amo a loma. E eu até penso em ter um outro carro, porque sempre que eu vou a São Paulo, por exemplo, eu alugo um carro. Caríssimo. E aí eu penso, cara, eu queria ter um carro pra só entrar, botar a mala e ir pra São Paulo, entendeu? Mas eu não penso em me desfazer de loma. Cara, não penso. Apego, cara. A minha mãe fala, vende esse carro. Eu fico, mas eu gosto desse carro. Eu gosto da loma. E aí eu fiquei pensando muito nessa frase que a Camila Coutinho falou, que ela não tem um carro. E ela fala, cara, isso é uma das etapas que as pessoas decidiram ser o reflexo de sucesso profissional. Ela, mas pra mim, sucesso são outras coisas. Então, o carro, pra mim também, ele não é um sucesso profissional. E eu vejo os olhares das pessoas quando vem o nosso carro. Quando a gente fala assim, não, vim de carro. Aí a pessoa fala, me dá uma carona? Claro, entra aí. E aí a pessoa olha e fica do tipo, por que a gente tem esse carro? Eu vejo, eu leio esse olhar das pessoas. Mas eu queria até abrir um diálogo e falar, porque eu amo a loma. Mas a pessoa jamais entenderia em um tweet. Amor é pessoal e intransferível. Entendeu? Mas é isso, assim, eu não consigo... E você, como taurina, ama objetos. Eu amo. Ama coisas que são conquistadas. Coisinhas retrô, principalmente. A loma é vintage. Nossa, a loma é muito 30. vintage, entendeu? Não, ela é vintage, ela tem 20 anos. Ela é muito fofa. E por que eu tô falando isso? Não faço ideia. Mas, assim... Pra mim... Não, mas aí vamos lá, vamos fazer essa metáfora do carro, né? Até pra eu resgatar por que eu comecei a gente conquistou o nosso carro ali, muito sem querer na nossa vida. Caiu no mas tem pessoas que, por exemplo, se dedicam a vida inteira pra mudar de carro. E aí trabalha 2, 3, 4 anos pra mudar de carro e compra o carro zero, maneirão daquele ano. E aí, assim que compra, ela não tem condições de manter o luxo que ela conquistou. Porque não é só comprar, né? Você tem que fazer... Tem toda uma manutenção. Tem as manutenções... Carro zero, tem menos manutenções, mas tem um IPVA caríssimo, um seguro caríssimo. Loma? Não tem nada disso. Loma tá livre pra existir. E pra desexistir também. A loma, ela é o puro suco da terceira idade que não paga entrada em ônibus. Que entra de graça. Ela não paga pra existir. É verdade. Ela existe, porque ela se basta. E loma bebe pouco. Bebe muito pouco. Exato. Loma é econômica. Nossa senhora. Mas por que estamos falando de loma? Porque essa questão... lembrei. Da questão do processo, né? Isso. De você precisar trabalhar para conquistar, para receber. Isso. É óbvio que eu preciso comer que nem todo mundo. A minha conta de luz é cara que nem a de todo mundo. Ainda mais quando se trabalha com internet, que a gente tá 24/7. Ainda mais quando a Cris Siqueira sai dos ambientes e não apagam as luzes, porque a luz é de LED. Mas é um cara de a gente fala tudo. O papo é pra isso, é pra gente falar. Isso. Mas se eu for lá no quarto e a luz estiver acesa... mas lá é bonitinha, a luzinha temática. Mas não tem ninguém lá. Tem, a minha energia está lá. Mas o que é assim, né? Você passar 2 semanas, e foi um conflito interno muito grande aqui, priorizando a saúde mental
por tudo que eu estou vivendo e tudo que eu vivi nessas 2 últimas semanas, se fez necessário. Só que vem o contraponto. Se eu não produzo, eu não ganho. E aqui mora o mundo capitalista. Exato. De centavos. De centavos, literalmente. Porque é de centavo em centavo que a gente cria o quê? O nosso cofre do tio Patinhas. Mas eu tenho que decidir se eu quero ser feliz com 5 centavos e não ter o cofre do tio Patinhas, ou se eu quero ter o cofre do tio Patinhas... E ser infeliz de todo esse período. Não, e ter como única felicidade, todo dia às 8 da manhã, mergulhar nesse cofre. Porque essa é a felicidade do tio Patinhas, mergulhar e ostentar o que ele tem. É isso que eu quero? Não, né? Então, durante essas 2 semanas, eu vivi um conflito falido, que é falido, de decidir não produzir para priorizar quem eu sou e o que eu tô passando, respeitar o meu corpo, porque minha mãe sempre me ensinou que quando a cabeça não pensa, é o corpo que paga. Eita! E aí eu pensei, vou pensar. Talvez eu esteja ok de pagar com o meu corpo nesses últimos dias. E aí eu tirei essas 2 semanas não sabáticas e não de férias, porque... Não, era o período das minhas provas de faculdade também, então tava super pegado, juntou todos os muita cantos. coisa, assim. E eu precisava desse tempo, né? Eu estava, sei lá, desfalecendo de dentro pra fora, talvez. E isso tava me deixando maluca. Não tem nada que substitua o sentimento que eu tenho sobre o que eu estou vivendo. Eu estou ficando maluca com a situação que eu tô vivendo. Porque eu não sei lidar com isso. Ninguém sabe lidar com uma questão de doença, né? Então, passar por isso e ter o contraponto do... A cada minuto que eu pensava, acho que eu vou gravar um vídeo, eu pensava também, eu não consigo encontrar um tom. Eu não consigo encontrar minha voz. Eu não consigo encontrar humor para conversar com outras pessoas. Eu tenho que pagar um preço sobre isso. E esse preço é, quem não produz, não ganha. E é isso. É dormir com essa certeza, sabendo que você está fazendo o melhor para você. Porque não adianta nada eu ficar maluca produzindo um monte de coisa também, em busca de ganhar, se eu morro no fim do arco-íris. Exato. Certo? Certo. Então, é muito complexo você tomar decisões assim. Mas é muito saudável você ter quem te apoie do seu lado também. É verdade. É verdade. É super verdade. É só isso que faz a diferença. E não é só uma pessoa, né? É tanta gente legal ao nosso redor. Sim. Mandando boas energias, gente que entende, trazendo boas ideias, sim, que já viveram as mesmas experiências. Porque assim, a gente não tem resposta para tudo, mas a gente pode aprender. Sim. Com outras pessoas. E a gente pode crescer mutuamente. A gente se move, né? Sim. Porque quando os problemas vêm, é normal a gente travar. Sim. A gente perde o movimento da vida. Eu recebi uma mensagem no inbox do meu Instagram, que era uma pessoa que falava assim, Cris, por que não tá mais saindo vídeo no YouTube? Aí eu expliquei. Aí a pessoa falou assim, nossa, você me fez repensar algumas decisões aqui. Porque eu não me priorizo. Não. Eu priorizo todo mundo ao meu redor. Meu filho, meu marido, meu chefe, minha mãe, meu pai, a moça que trabalha aqui em casa, o porteiro do meu prédio. Eu penso em todo mundo. Mas raramente eu paro 5 minutos para pensar e me questionar o que eu quero fazer hoje. Nossa. E é isso, assim, é dolorido fazer essa decisão, sangra. Nossa mente sangra e o nosso corpo sangra com essa decisão. Mas no fim de 2 semanas, você, ou de quanto tempo for que você decidir aí o seu sabático psicológico, você entende por que você fez isso e você entende o pedido do seu corpo, o pedido de ajuda. O Panda, por exemplo, ele estava num foco desde janeiro, assim, tão dedicado à faculdade dele que ele não conseguia dividir a mente dele. E ele falou em vários momentos isso pra mim, eu não consigo dar conta das 2 coisas. Eu preciso focar nisso daqui porque eu quero muito ser bom nisso aqui. E não era pela faculdade em si, né? Era para suprir algumas necessidades minhas de me organizar a ponto Sim. de ter êxito. De saber que consegue. Era só isso. Não era pelo 10. Não era. Mas teve 10, teve 10. Mas não era sobre isso só. E vários 9,5 também. Teve vários 9,5. Mas é isso, assim. Eu acho que se tem uma coisa que eu posso contar pra vocês e dividir com vocês
desse período que aconteceu agora, muito sem planejamento, porque, né? Saúde é aquele negócio, a gente não planeja ter um problema. Tipo, em novembro eu vou ficar doente porque eu tenho espaço na agenda. Não é assim que funciona. Então, quando a gente percebe que isso aconteceu e a gente realiza que a gente fez a decisão certa para lidar com esse momento e com essa situação, com todos os ônus que vieram junto com essa decisão, a gente percebe o quanto a gente amadureceu, né? E o quanto não inconsequente a gente tá mais com a nossa saúde, com a nossa vida, com a nossa mente, com a nossa rotina, com os nossos planos e com a necessidade do nosso corpo também de ter um pouquinho do nosso afago e da nossa atenção, né? O nosso corpo grita. A minha mãe, com essa frase do quando a cabeça não pensa, o corpo é que paga, é muito isso, né? O corpo grita do jeito que ele tem como fazer. É uma urticária que brota, é uma dor de cabeça que vem, que você fala, nossa, nada a ver, por que eu tô com dor de cabeça 3 da tarde? Talvez essa dor de cabeça seja assim, o que o seu corpo conseguiu fazer para você prestar atenção no que você tá fazendo há X anos. Né? As coisas vêm pelo nosso corpo, ele grita, ele chora, ele esperneia que nem uma criança, porque ele é a nossa conexão com a nossa criança interior, né? Eu discordo com da conexão com a criança anterior. Interior. Discordo disso também. Mas pode ser anterior também. Por quê? Porque eu não acho que o corpo seja uma conexão com o que está dentro de nós só. Não, mas não é o que está dentro de nós. A criança interior tá fora? Não. Tá dentro. Não, mas não é isso que eu quero dizer. O que eu quero, talvez eu tenha só me expressado errado. O que eu quero dizer é que o nosso corpo tá com a gente desde que a gente nasceu. Ele é o mesmo. Isso. Né? A nossa mente vai se transformando e vai ampliando. E aí eu discordo disso. Eu não acho que o corpo tá com a gente e ele é o mesmo. O nosso corpo se altera a cada segundo. A gente não existe uma constância material. Tá, não existe física. Uma constância, tá. Isso sim, concordo. A gente tá aqui se transformando o tempo todo. A gente tá se remodelando a nossa realidade externa. Sim, então, assim, total. Eu acho que o que precisa ser preservado é realmente o pensamento. É esse negócio de quando a cabeça não pensa. Então, mas aí eu acho que quando eu falo essa referência da criança interior e que pode ser errada, é que o corpo vem com a gente. E a gente tem marcas no nosso corpo, desde a infância. E são marcas que não somem, são marcas que estão aqui, fisicamente com a gente. É a nossa história. É o nosso livro, né? E a gente precisa continuar fazendo reparos nele. E às vezes, quando a gente avança a nossa mente muito rápido e esquece que o nosso corpo ainda está processando aquilo, o corpo grita. E aí você precisa frear, voltar um pouquinho, olhar para o seu corpo e falar, olha, agora eu tô tomando essa decisão por causa disso. Aguenta um pouquinho. Aguenta que vai dar bom lá na frente. E aí você vai com o seu corpinho junto. Mas você precisa pensar nisso. Você precisa que ele esteja com você. Porque de nada adianta você ser uma mente brilhante se você não conseguir fazer aquilo tudo que você quer fazer com o corpo que você tem. Vamos pegar o exemplo do Stephen Hawking. Cara, ele é uma mente brilhante e ele falou, cara, o meu corpo, ele tá definhando. Não vai me impedir. E aí ele criou em volta dele um exoesqueleto para que ele fosse com o corpo dele aonde ele queria estar. E é isso. Eu não tô falando de corpos perfeitos, eu tô falando do seu corpo, do meu corpo. Ele tá aqui com você por um motivo. Bora, galera, mulheres com esse corpo e com essa mente aí, entendeu? Entendi. Eu terminei hoje um livro chamado... A gente tá muito terminante de livro. Nossa, eu li 27 livros, cara. É muita coisa. Muita coisa. Eu tô tentando ver aqui. O que pensam os filósofos contemporâneos. São... Eu acho que o som do vizinho tá vazando. Mas é domingo, né? Domingo, sambão. É isso, acontece. E aí, ele reúne... É um filósofo brasileiro chamado Léo Peruso Júnior. E ele é doutor em filosofia, da PUC-PR, tipo, um cara gigantão. Ele conseguiu ter acesso a filósofos contemporâneos e ele entrevistou esses 5 filósofos contemporâneos e reuniu tudo isso numa ideia. O grande pensamento do livro não é o que eles pensam, mas é quem está lendo o que pensa sobre aquilo que está acontecendo no seu dia a dia.
Isso é muito legal, né? Sim. Porque você vai lendo na curiosidade do que os filósofos têm para falar. E aí, um dos filósofos, que é o Bauman, que não é bem um filósofo, é um sociólogo, ele parou e pensou assim, cara, eu acredito que a gente vive uma realidade de entremeios. Que a gente sabe de onde veio, mas a gente não tem consciência para onde a gente vai. Sim. Como sociedade. Sim. Então, é uma constante. A gente tá seguindo pro futuro. O que vai acontecer lá, sei lá. E aí você se pergunta, mas não foi sempre assim? Eu tô aqui toda torta, que eu tô me coçando, porque tá cheio de mosquito nesse inferno. Mas aí você se pergunta, não foi sempre assim? Sim. Não. Não? É atual esse pensamento. Antigamente as pessoas iam pra onde? Então, as pessoas, elas tinham regrinhas de nascimento e onde elas iam acontecer muito certinhas, a nível social. Mas não acontecia isso? O povo não queria nada com nada? A reflexão de, ok, eu sei de onde eu vim, mas os planos, as incertezas e as mudanças são tão constantes hoje em dia que os seus pais não conseguem te direcionar para onde você tem que ir. Tá, porque é outra realidade. E você menos ainda. Sim. Porque, cara, ano que vem... Outra parada. Outra tecnologia no outro mundo negócio. para te reunir com outras pessoas. Sim. E, pô, quem foi agora que lançou o óculos? Foi o iPhone, não foi? Não sei. O iPhone, ele lançou um novo óculos de realidade aumentada. Que meio que faz você interagir com o meio que você tá. Tá. O Google já não tinha feito um negócio desse? Mas não deu certo. Tá bom. Agora deu certo do iPhone. Porque o iPhone fez. E aí, o iPhone, ele mostra os seus olhos, mas não é realmente seus olhos. Ele tem câmeras ali dentro movimentando os seus olhos e você consegue, tipo, clicar em coisas com o olho. Tipo, você olhou, a parada abre. Nossa, que tenso. E você não precisa de controlezinho que nem o óculos se tem. Se eu olhar pra calça de alguém, ela abre? Não. Só se ela for virtual. A cabeça da fanfiqueira pira, né? Não, mas aí não tinha aqueles controlezinhos do óculos? Tinha. O da Apple não tem controle, é com a mão. Você vai tipo, fazer. É tipo Minority Homem Report. de Ferro. Homem de Ferro. Minority Report também. Caraca. Aí tá nesse nível. Mas aí a gente fica pensando, isso entra na nossa realidade. A gente não sabe se isso realmente vai dar bom. É um produto que vai ser consumido pela massa. Sim. Fã de iPhone. Nossa, sim. Todos os iPhones estão interligados. E aí a gente também não sabe como é que vai funcionar. A gente não sabe nada. Nada. Só existe. Mas pode ser que funcione. Sim. E altere toda a sociedade. Tudo pro futuro. Isso a gente... E a única certeza que a gente tem hoje em dia, no nosso comportamento com o mundo, é esse. Sim. Tipo, cara, tá, mas pra onde é que eu vou? O que vai acontecer comigo? Desculpa. Eu tô aqui mó tempão tentando segurando. Não tossir. Mas não deu. E aí, o que vai acontecer comigo? O que vai acontecer com os meus amigos? Será que os meus amigos ainda vão ser meus amigos? Será que a pessoa lá do outro lado do mundo, que eu tenho conexão agora com ela, pode ser mais próxima do que realmente é ou não? Ou será que vai acontecer uma nova calamidade mundial onde a gente vai se afastar? Sim. E grande parte da humanidade vai diminuir. Ninguém sabe. E a única certeza que a gente tem é ou a gente vive com esperança ou com medo. Eu e é isso. Esperança. E você? E isso que dita o nosso caminhar, o caminho que a gente segue pro nosso futuro. O medo trava, né? A esperança impulsiona. Exato. É só você decidir qual é o seu destino. Só que, voltando às 2 últimas semanas, às vezes, para você avançar 10 casas, você precisa recuar 2. Isso. E essa foi a minha decisão nesses últimos dias. E eu me sinto muito orgulhosa de ter tido coragem, mesmo chorando sangue, de ter tomado essa decisão, porque é muito difícil, ainda mais quando você é empreendedor, né? Tudo depende de você e de mais ninguém. Então é muito complicado você tomar decisões assim. Eu entendo você que tá aí do outro lado, eu vejo você, e eu quero só dizer que independente se você é CLT, PJ, se você é apenas uma pessoa que monta uma barraquinha e vai, se você é uma pessoa super inteligente, que tem um projeto super máximo e que não sabe como avançar, tá tudo bem, as coisas estão acontecendo no seu ritmo, e sempre que você precisar parar para respirar, pare e respira. Isso. Se o seu corpo tá pedindo isso, tenta atender o seu corpo, porque talvez ele só esteja pedindo um fôlego,
pra aguentar mais tempo junto com você na jornada. E aí você se pergunta, né? Mas e o mundo ao meu redor que depende de mim, do meu trabalho, da minha força? De nós. Eles se viram. Todo mundo se vira, gente. Todo mundo se vira, porque assim como eles precisam de você, você também pode precisar deles. E mais. É a troca justa. Se você voltar e você perceber que todo mundo que estava com você antes não é mais aquele todo mundo, que uma galera desistiu de você e foi embora, tá tudo bem. Talvez o seu tempo tenha sido exatamente para isso. Para deixar ali junto com você apenas quem dá valor a quem você é e ao que você faz. E não é todo mundo. Nunca vai ser todo mundo. As pessoas às vezes vão chegar perto de você por interesse, para sugar a sua energia e o seu talento, para usufruir de algo temporário. E convenhamos, você sabe que você é importante e bom o suficiente para não ser temporário na vida de ninguém. Perfeito. Você não é um casinho de verão. Você é uma parada séria. E aí, com esse pensamento, talvez aquela troca de dinheiro por dinheiro... Nada contra os casinhos de verão. Tenho até amigos que são. Mas, às vezes, a gente quer um negocinho mais fiel. Você ia refletir. Talvez aquela troca que a gente comentou de, tipo, o agora mercado... é a cigarra. Tá todo mundo em festa hoje aqui. Esquentou um pouquinho, a cigarra canta. Doida. Esse é o momento dela. É isso, energia. Exato. É verão em junho. Aquilo que a gente comentou sobre as trocas comerciais entre nós, né? Sim. Evoluírem para um ponto de a gente só pensa no dinheiro, porque dinheiro gera dinheiro, que não tem sentido nenhum para a evolução social. Talvez com a nossa troca de energia mesmo, tipo, cara, não é só por ganhar dinheiro, mas o meu trabalho como ser humano ajuda outras pessoas ao meu redor. Né? E essas pessoas dependem do meu trabalho. E a partir do momento que eu tenho que dar uma pausinha e essas pessoas contribuírem para que, mesmo sem a minha energia ali, as coisas continuem funcionando rodando, e o mundo continue girando, a gente expande a nossa consciência. Tipo, ok. Então, uma troca. Essa troca existe. E é justo no final das contas. Exato. Mas para ser justo e para você ter consciência disso, você tem que se libertar de algumas amarras sociais. Sim. Então eu queria agradecer muito você que deu play nesse vídeo, chegou até o final. Comenta aqui se você é essa pessoa que tá aí há 2 semanas pensando, hoje eu queria um videozinho de Cris e Panda. Comenta aqui, porque eu tenho certeza que você é a pessoa que durante essas 2 últimas semanas eu me agarrei com todas as forças, com todos os meus melhores pensamentos, pensando, essa pessoa vai entender quando eu voltar e disser o que aconteceu. Obrigada de verdade por estar aqui e eu espero que de agora pra frente a gente crie novas conversas e novos conteúdos juntos, porque a gente não cria nada sozinho desse lado aqui, e que a gente fortaleça cada vez mais essa relação que nunca foi unilateral, ela sempre foi de troca. Boa. Certo? Certo. Então muito obrigada, um beijo. Beijo. E até a próxima. Tchau.